Fala galera, beleza? Walter na área aqui com o Dr. Tiago falando sobre investimento. Paramos aí nas grandes propagandas, né, meu amigo, que existem aí nesse mundo lúdico. 400% do CDI, que história é essa? Exatamente. Tem algumas propagandas ali, muito marketing pesado, que é uma forma de atrair o cliente. Então ele joga ali um percentual elevado, mas quando você vai ver ali nas entrelinhas, geralmente é por um tempo muito curto. Então, às vezes, essa específica que eu vi, essa propaganda de 400% do CDI, era apenas por 3 meses. Depois de 3 meses, voltava por 100%. E também, às vezes, além de ser tempos curtos, é um dinheiro alto. Então, você precisa poder botar 10 mil, 20 mil para poder ter acesso a esses 400% do CDI. Então, assim, é uma forma de marketing, né? Um marketing ali pesado em cima, para que atrai esse cliente. E então ele atrai ali inicialmente esse cliente e depois começa, então, a fornecer o valor normal, que seria esse 100%, ou até abaixo de 100%, e também começa a induzir o cliente a ter investimentos que não fazem muito sentido para quem quer investir, de fato, com foco no longo prazo. Entendi. Tiago, seguindo o fluxo aqui do que eu consegui anotar, consegui fazer aqui a minha reserva de emergência. Vou começar a invertir, vou começar pelo Tesouro Direto, que é mais seguro. Quanto que eu tenho que estar por mês alimentando ali? Tipo, é um dinheiro que a gente tem que esquecer, né? Principalmente se pensar a longo prazo, aposentadoria. Vou ser sincero contigo, se eu conseguir todo mês botar quinhentão, dá um resultado? Então, primeira questão do quanto precisa colocar. Não existe regra, tá? A partir do momento que você coloca ali os primeiros R$ 30, você pode nunca mais aportar, se não quiser, se não puder. Claro que isso não vai ter retorno quase nenhum. Ou você pode, quiser todo dia colocar lá R$ 10, R$ 30, você pode. Então, não existe uma regra. Não tem uma regra de você de tem que colocar um valor fixo. O valor é você, quanto você quiser colocar. Claro, quanto mais você colocar, mais isso vai render e mais isso vai trazer retornos lá no médio e longo prazo. E o outro ponto, é como você falou, de fato, para investir para o longo prazo, teoricamente seria um dinheiro para esquecer. Para isso, Uhum. entra naquela ideia inicial que eu falei dos objetivos. Se o seu objetivo é comprar uma casa daqui a 5 anos, você não vai poder colocar um dinheiro num tipo de investimento que o retorno vai dar em 10, 15, 20 anos. Você Ah, vai ter que ter um era investimento isso. específico. Era isso que eu Exatamente. também ia te perguntar. Vamos lá, eu vou investir lá no Tesouro Direto Uhum, e tem as opções, tipo assim, resgatar o dinheiro em 2 anos, em cinco sim. anos, em 10 anos, é a mesma coisa do que outros É, investimentos. tem tipos, para cada um desses prazos, tem tipos de ativos específicos, tem tipos de tesouro direto específico. Então, se é aquele dinheiro para reserva de emergência, por exemplo, o mais consagrado de todos é o Tesouro Selic, que é o mais básico, que todo dia ali vai estar rendendo um pouquinho para você, E pode e tirar a qualquer você hora, né? Se pode precisar. tirar todo dia, no caso, dia útil, né? Então, de segunda a Entendi. sexta-feira, teve uma atualização recente no programa, então, antigamente, você pedia, solicitava o saque num dia e só recebia 2 dias úteis depois. Aí depois atualizaram, no dia seguinte você recebia. E agora tem uma atualização nova, que se você pedir até 1 hora da tarde, você consegue o dinheiro no mesmo dia. Então, essa é a forma de sacar o dinheiro. E esse é um dos tipos de investimento mais consagrados para quem quer ter a reserva de emergência. Porque todo dia ali o seu dinheiro vai estar rendendo um pouquinho e você pode sacar ele a qualquer momento, claro, em dia útil. E aí vem um ponto importante, que a ideia da reserva de emergência é que ela pode acontecer a qualquer momento, afinal é uma emergência. Então, uma das possibilidades também para colocar dinheiro da reserva de emergência, além do Tesouro Selic, é a própria poupança, que é a mais simples de todas, porque você consegue acessar o dinheiro a qualquer momento. Pois Então, é, mesmo de o madrugada, pessoal fala tão mal, né, da pobrezinha da poupança, mas tem a sua utilidade, não tem? tem sim. Claro, a reserva de emergência ela não serve para fazer o seu dinheiro render. A ideia dela é de você ter um local seguro e que você consiga acessar isso de maneira rápida, que é o que a gente Entendi. chama de liquidez, que é a famosa liquidez diária. Então você consegue acessar isso rapidamente e ela está no local seguro. Você não vai deixar a sua reserva de emergência num banquinho desse que pode quebrar a qualquer momento. Você vai Tá, deixar a reserva de emergência num bancão. deixa eu tirar uma dúvida aqui contigo, só para eu Uhum. não perder, porque eu realmente estou anotando tudo que tu tá falando aqui, ó. Se eu quiser fazer o meu fundo de emergência lá no Tesouro Direto, lá na Selic, eu Tesouro não, eu, Selic. eu não tenho liquidez? Tem sim. Tem liquidez Então, diária de segunda a sexta. então se der uma zebra no sábado ou no domingo, eu tô lascado. Aí o ideal é que você tenha um outro local além do Tesouro Selic. E uma Entendi, das opções entendi, seria entendi. justamente a própria Poupança. poupança. Entendi, E entendi. uma outra opção, se você tiver um banco grande, Ah, por exemplo, o Bradesco, eu uso uma parte no Bradesco,
o Bradesco tem um tipo de investimento ali que você consegue acessar também. É um tipo de CDB, na verdade, que é aquele que a gente Aham. estava falando, só que você consegue acessar mesmo de noite, mesmo de madrugada, enfim. Ele é um CDB que ele é atrelado à sua conta corrente. Então, o dinheiro não está, de fato, na conta corrente, mas você pode, é automático, o saque é automático, entendeu? Então, é uma possibilidade também. Então, assim, seriam 3 locais interessantes. Tesouro Selic, que como eu falei, é o soberano, é o governo, você está prestando para o governo, então o risco é quase zero de quebrar. A própria poupança, claro que você não vai deixar tudo na poupança, porque a gente sabe que a poupança rende, de fato, muito pouco, mas é aquela ideia de que, de fato, a reserva de emergência não é para render, é só para ter um local seguro. Então, ali, sei lá, vamos dizer que você tenha que ter 30 mil, por exemplo, na sua reserva de emergência. Deixaria, por exemplo, 15 mil no Tesouro Selic, metade, uns 5 mil na poupança, só para ele ter uma possibilidade de ter um dinheiro, e os outros 10 mil num CDB desse que eu falei, por exemplo, do tipo do Bradesco, e que você consegue acessar imediatamente. Então, assim, é diversificar também a Pois reserva de é, emergência. essa estratégia de dividir suas finanças aí é algo que é interessante, né? Sempre, sempre. Nunca coloque todos os seus ovos só numa cesta. E isso serve para qualquer coisa. É exatamente, é o mais básico de tudo. Meu amigo, agora é o seguinte, é, diferentemente do pessoal, né, que está te conhecendo agora, ouvindo de ti, algumas pessoas que já te conhecem, mas eu tenho o prazer de te conhecer tanto como pessoa, como no nosso âmbito profissional ali trabalhando. E o trabalho ali do intensivista, do médico, principalmente o cara que vira plantão, trabalha à noite, que tem muito mais de uma escala, que sai correndo de um hospital. Como é que tu consegue conciliar isso com todo esse conhecimento, né? Porque dá pra ver nitidamente, dá pra sentir, na verdade, a forma que tu fala, o amor que tu tem pro lado da economia, investimento, fundos, porque isso requer muito tempo de estudo, isso requer muito interesse. Não é um hábito comum, não é todo mundo que tem, nossa, como eu amo, vou sentar hoje para estudar finança. Isso não é cultural, né? Isso foi um start que tu tivestes aí, como até digo que são poucas pessoas que têm isso, geralmente as pessoas procuram, né, especialistas e tu te tornares um. Como é que tu consegue conciliar isso, família? Como é? Fala aí pra gente. Difícil. Eu posso ter certeza que é difícil. Enfim, aproveito. A gente tem uma facilidade na questão da medicina intensiva especificamente, porque o plantão a gente consegue, né, ir tateando ele ali, consegue fazendo as coisas, dando uma adiantada quando tem procedimento, a gente consegue adiantar logo tudo ali, faz as prescrições, tudo. Então, não é um plantão que, claro, tem plantões e plantões, tem hora que tem plantão que não dá para fazer outra coisa nada, é só foca 100% no plantão, as 12 horas, 24 horas de plantão, que está de admissão, procedimento, óbito, parada, enfim. Mas a gente sabe que nem sempre o plantão é assim tão tumultuado. Então, nesse intervalo, a gente vai lendo alguma coisa. Pois é, e Na época, foi acessando o canal de YouTube, lendo tu relatório. sabes uma coisa muito bacana que eu percebi nos teus vídeos, e eu vejo muito tuas postagens. Eu já antes da gente conversar, ter esse bate-papo aqui, eu falei, cara, eu vou dar uma olhada, ver como é que é isso. E eu não vou te mentir. Eu não entendia absolutamente nada do que tu tava falando. Eu falei, meu Deus do céu, conhecimento é muita coisa, cara, é muito profundo, tem muito. A expertise nessa área ela é muito diferenciada. É a mesma coisa que uma pessoa leiga querer acompanhar uma discussão de um round clínico, ela vai ficar ali voando. E eu acho que eu, como não tenho também conhecimento da área de finanças, olhava ali e via o quanto que é muito técnico, né? Esses conceitos, essas discussões. E isso é uma coisa que tu adquiriu com o tempo, essa facilidade da, de falar a respeito, de citar, ou é fácil? Tipo assim, vou começar hoje a estudar, daqui a 3 meses eu vou entender o que o Thiago está falando lá. É isso ou requer realmente tempo? Não, como toda coisa, quando todo conhecimento, né, claro, a gente precisa sim ter uma base. Mas, assim, de uma maneira geral, a gente que fez medicina, fisioterapia, direito, enfim, enfermagem, a gente estuda coisas muito mais difíceis, tá? Isso aí é fato. A gente estuda coisas muito mais difíceis e a gente, durante ali a faculdade, tudo, para depois se formar e conseguir trabalhar. Então, assim, não é tão também impossível. E outro detalhe, claro que tem coisas que são extremamente específicas, tem coisas que tem
ativos ali específicos, situações específicas. Eu acabei que, por essa questão de ter que fazer essa prova, eu acabei estudando, assim, de uma maneira geral, Eu resumidamente dei, tudo, eu né? dei uma olhada naquela titulação, né, Uhum. que você passou lá, a instituição. Tem prova no final? Então, Como é a eu fiz uma titulação? prova, eu fiz um curso, né? E Aham. aí eu fiquei estudando ali por 4 meses. E aí eu fiz a prova, tem uma prova que, aqui em Belém mesmo, uma prova de 3 horas de duração, você tem que fazer 70% no mínimo da prova, Ui, para que você tenha. vestibular. Exatamente. Então ali Ui. foi um domingo, foi uma terça-feira à tarde, ali a prova 1 hora da tarde até 4. E aí, então, tinha que acertar 70% das questões, é uma prova ali que é no computador, mas é na FGV, inclusive, é tudo regularizado, é tudo direitinho. E aí, então, depois ali de alguns dias sai o resultado e aí, então, eles emitem lá a certificação. E nessa prova, tem de uma maneira geral, assim, sobre investimento de uma maneira geral. Então, eu acabei tendo que ler sobre vários ativos. Só que dentro desses ativos, nem tudo a gente consegue saber tudo, porque é um mundo, como você falou, é um mundo, É muita coisa, é né? muita coisa. Tem pessoas que são especialistas num determinado, assim como tem especialidade de médica, de fisioterapia, tem as especialidades dentro do mercado financeiro. Entendi, entendi. Exatamente. Então, assim, só que qual que é a nossa ideia? A gente começou a observar que tem alguns padrões que, assim, você não precisa ficar lendo sobre tudo, você não precisa ficar acompanhando todas as notícias, você não precisa saber todos esses detalhes, às vezes, muitas vezes técnicos, para você ter uma carteira de investimentos e ter um retorno interessante no médio e longo prazo. Você consegue. Claro, existe um estudo básico, a gente até sugere que você entenda algumas coisas do básico, mas você não precisa ser um super especialista para conseguir ter uma carteira de investimentos bastante interessante para o médio e longo prazo. O que não pode também é você deixar se levar para qualquer pessoa. Os famosos gerentes de banco que ficam indicando título de capitalização, que ficam indicando COIs, que ficam indicando fundos de investimento que são extremamente caros, que só geram dinheiro para o banco. As famosas péssimas previdências privadas, em sua Rapaz, 99,99% dos casos, são eu péssimas. já ia te perguntar, porque assim, nós temos influências familiares, né? Tipo assim, o meu avô mandava guardar o dinheiro ali debaixo do colchão. Já o meu pai já falou para tirar do colchão, botar na poupança. Aí veio um primo meu de outro estado, e falou: "Não, mano, faz a tua previdência privada". E a melhor forma mesmo eu vou dizer, posso estar falando besteira, tá? Me corrige. É correr dessas ações aí dos bancos e tentar investir em algo mais sólido, como Tesouro Direto, como você citou, né? É uma das possibilidades, exatamente. Então, assim, você tem que entender que o gerente, e que aqueles famosos também assessores de investimento, É noventa e por nove por isso que cento eu não deles também, atendo ligação do meu gerente. você tem que entender que ele é um funcionário do banco, então ele está ali para gerar renda para o banco. E além disso, uma parte da renda dele, do salário dele, ela É, está atrelada é à de venda desses comissão, produtos. né? De comissão, né? Exatamente. E assim, muitas vezes já teve gente que já chegou para mim, mas o gerente me recomendou tal ativo. Primeiro, o gerente não pode recomendar ativo nenhum, já começa por aí. Já tá Já é um estranho, já erro, tá estranho. já é um erro que pela CVM, de forma regulamentar, gerente de banco não pode fazer recomendação de ativo. Então, isso já aí já começa um erro. Por isso também que eu quis tirar essa certificação, porque é uma certificação que me permite fazer recomendações, para mim não estar falando, simplesmente falando por falar, sem estar autorizado para isso. Assim como eu não posso ser médico sem o meu CRM, teoricamente eu também não poderia ser recomendar ativos sem as certificações adequadas. Então já Entendi. começa o detalhe aí, gerente de banco. E também o assessor, o famoso assessor de investimento, ele não pode recomendar ativos. Está na lei que ele não pode fazer recomendação, só que na prática eles acabam fazendo. E aí, a boa parte da remuneração deles é atrelada a essa indicação de ativos péssimos. E os ativos péssimos são aqueles que dão mais comissões para ele. Então, ele induz você a comprar essas porcarias, porque é que no final das contas vai dar mais retorno para ele. Então, ele não vai te induzir a você comprar um tesouro direto, sendo que você não paga nada para investir no tesouro direto. Ele vai te mandar comprar um título de capitalização que dá 20, se você botar 1.000, 20, R$ 200 vai para ele já direto. Só que você não sabe disso. Você acha que os R$ 1.000 estão lá investidos, mas não estão. Só 800 entraram para investir, porque 200 já foi para a conta do assessor ou do gerente, que seja. Entendeu? Então, isso eles não mostram para você. E às vezes as pessoas chegam para mim, mas eu estou investindo tal coisa que o gerente recomendou, eu não estou pagando nada. Você que pensa que não está pagando nada. Você está pagando altas taxas para ter acesso a esses investimentos,
sendo que você poderia investir em outros tipos de ativos sem pagar absolutamente nada para isso. Entendi. Agora sim, vamos imaginar, ah, sabe aqueles gráficos que a gente vê no jornal da Bolsa de Valores subindo, descendo e tal? Não, não vou te perguntar valores, tá, meu amigo? Essa é a sua privacidade. Mas vou te perguntar se esse gráfico do Thiago ele tá estável, continua subindo, tá caindo. Como foi que você fez para começar a acertar esse gráfico de crescimento? Errou Aí, muito? uhum. Aí é o primeiro ponto. Esse gráfico não deve ser visto diariamente. Esse é o primeiro ponto. É que nem aquelas balanças que tu compra pra botar ali na porta do teu banheiro, que todo dia tu te pesa, que eu não tô emagrecendo, não tô emagrecendo. Exatamente. A Caramba. ideia é mais ou menos essa. Então, assim, ah, quando você tem a ideia de se. A gente não acabou de falar que o investimento é para longo prazo. Uhum. Então, no curto prazo, tudo pode acontecer. A gente, em 2019 para 2020, a gente vinha ali numa crescente, a economia estava bombando. 2020 tinha tudo para ser um excelente ano. E aí veio uma tal de uma pandemia do nada, que fez com que a bolsa, no dia 19 de março de 2020, foi um dia ali que, para quem investia na época, foi um dia ali bem Desesperador. emblemático. Não, não, desesperador para quem não sabia o que estava fazendo, mas para mim, que já sabia o que estava fazendo, foi o dia que eu mais comprei ativos, porque tinha coisa vendida que, no, que na véspera estava sendo vendido por R$ 100, no dia 19 foi vendido por 50. Ou seja, Nossa, no dia se- 18 de março eu poderia comprar uma nota de 100 com R$ 100, e no dia 19 de março eu estava comprando uma nota de 100 com R$ 50. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. então tu estava apostando que a gente ia superar a pandemia, correto? Primeiro, o termo aposta deve Ah, ser completamente, tu completamente entendeu, tu excluído. entendeu, entendeu, tu entendeu, Não, né? Tu sim, estava pois é, mas é o acreditando. ponto importante, sim. Por que que eu estava acreditando, por que que eu estava focando e por que que eu continuei comprando, independente da pandemia? Porque eu invisto em empresas sólidas. Eu invisto num Bradesco, que se o Bradesco quebrar, ou um Itaú da vida quebrar, os outros bancos, a economia já foi. Se um dia um Itaú ou um Bradesco Entendi. É quebrar, porque todo todo o o resto já resto quebrou. já levou Já farelo. quebrou. Entendeu? E aí o dinheiro vai ser o de menos, porque numa hora dessa vai virar guerra civil. E aí Entendi. também eu invisto em fundos de investimento imobiliário, que é um caso específico, que são fundos que investem no shopping, por exemplo. Aqui nosso Shopping Pátio Belém, 20% do Shopping Pátio Belém é de um fundo imobiliário. Então, 20% do que entra de receita no Pátio Belém é repassado para esse fundo imobiliário e quem tem cotas desse fundo imobiliário recebe todo mês uma parte desse lucro mensalmente. Então, é como se você fosse dono ali de uma parte de 20% do shopping. Quanto mais cotas você tem, claro, maior vai ser o percentual que você vai receber, mas você está recebendo uma renda de todos aqueles lojistas lá do Shopping Pátio Belém, está caindo na sua conta mensalmente. Claro, proporcional à quantidade de cotas que você possui. Então, como a gente investe em ativos de qualidade, ativos sólidos, a gente ficou super tranquilo. Sabia que era algo momentâneo, claro, teve a questão de saúde, isso aí, sanitária, isso aí ninguém discute. Mas a gente sabia que as coisas que a gente estava investindo eram, eram ativos sólidos, que não iriam quebrar da noite para o dia. E se quebrasse, o resto tudo já foi, aí o dinheiro não importa Show. mais. Para poder chegar ao ponto de te afetar pela solidez dos seus investimentos é porque todo o resto já explodiu. Exatamente. Aí daí entra a diversificação. Então, eu tenho, por exemplo, tenho 18 empresas na carteira, 18 ações, tenho 18 fundos imobiliários, tenho 10 ativos diretamente investidos no exterior, tenho as famosas criptomoedas, tenho um pouquinho também. Então, assim, é a diversificação. Então, mesmo que uma dessas empresas quebre, um banco Itaú, por exemplo, ele representa hoje algo em torno de 2,5% do meu investimento, do meu patrimônio. Então, mesmo que o Banco Itaú todo quebre, eu vou perder 2,5% do meu dinheiro só investido. E daí entra a questão da diversificação. Você nunca pode deixar tudo só num investimento, achar que vai encontrar ali uma empresa que vai multiplicar seu patrimônio por 1.000 e que você vai ficar milionário só com aquela empresa, com aquele chute que você deu, com aquela aposta que você deu. Meu amigo, nós falamos após a nossa rentabilidade de investimento ali no Tesouro Direto, tá? Você citou aí fundo imobiliário, você citou criptomoedas, você citou investimento no exterior. Ah,
Vamos fazer mais um corte aqui. A gente já continua desse ponto, galera. Não saiam do canal, continuem vendo aqui os nossos próximos cortes com o doutor na bolsa. Já voltamos.